Vamos que vamos, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Aqui o tema é livre, mas a conversa é sem curva. Sou Naldo Ângelo e o entrevistado de hoje, ex-vereador de Jundiaí, vice-prefeito de Jundiaí, meu amigo Gustavo Martinelli. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo acolhimento. É um prazer estar aqui no Conversa Sem Curva com o Naldo. Legal, Gustavo. Meu amigo, com quantos anos você se ingressou na política? Despertou meu interesse pela política, Naldo, nos bancos escolares, né? Eu sempre estudei em escola pública. Com 15, 16 anos, fui convidado para participar da eleição do Grêmio Estudantil na minha escola. Foi montada 2 chapas, eu era o candidato a presidente de uma das chapas. A escola, com 420 alunos, teve a eleição, a campanha. Eu fui de sala em sala, falei das minhas propostas, melhorar a ambiência, porque o ambiente, a ambiência melhorada também contribui muito para a aprendizagem dos alunos. O chão da escola era de madeira, os alunos caíam, tropeçavam. A quadra não tinha tabela de basquete, não tinha também as traves. Uma falta de estrutura. E uma das minhas propostas era revitalizar a escola, reformar a quadra, criar a rádio estudantil na hora do intervalo, o jornal estudantil. A eleição de 420 alunos eu obtive 320 votos. Fui eleito presidente do Grêmio Estudantil. E aí veio a responsabilidade. Como cumprir as promessas que eu fiz aos alunos na sala de aula. Então, junto com os comerciantes, nós começamos a revitalizar a quadra da escola, criamos a rádio estudantil, que virou um modelo para outras escolas, a escola Dr. Rafael Mauro, lá na Vila Maringá. E após esse trabalho na escola, criamos também uma gincana, a sala que arrecadasse mais prendas, alimentos, nos comércios do bairro. Cada alimento tinha uma pontuação. E a premiação da sala era uma viagem para o Currupira, o Parque do Currupira, na cidade de Jundiaí. E as salas se empenhavam, a gincana era bem participativa. E a arrecadação, a gente fazia show de prêmios. A arrecadação nós comprávamos o piso para reformar as salas de aula. Mas isso era muito desgastante, porque cada show de prêmios que a gente organizava anual, a gente conseguia reformar 2 salas de aula. Aí um certo dia, revoltado com a situação da escola, com a falta de atenção do poder público, eu retirei uma das cortinas da sala de aula, que eram brancas e grandes, transformei em faixa e fiz um protesto. Escola abandonada, governo do estado não faz nada. Fixei elas num viaduto ao lado ali da escola, tem ali a rodovia em Anhanguera, chamou a atenção da imprensa, começamos a fazer uma mobilização no bairro, um abaixo-assinado, e o governo do estado reformou as 10 salas de aula. Nós já tínhamos reformado 2 com a mobilização da comunidade, com o mutirão da comunidade, e conseguimos a cobertura da quadra da escola. Aí, mais tarde, numa outra escola, no colegial, com 16 para 17 anos, novamente teve a eleição do Grêmio Estudantil. E, novamente, eu fui convidado a participar da eleição. Escola Joceni Vilela Curado, lá na Vila Comercial, o bairro onde eu nasci. E de 1.200 alunos eu obtive 780 votos. E na época, após a eleição do Grêmio, fui eleito novamente. A Prefeitura Municipal de Jundiaí desenvolveu uma campanha chamada Trânsito em Transe. A escola que elaborasse a melhor campanha de trânsito educacional, com maquete e hino, ganhava computador, impressora, scanner. E na época, esses equipamentos eram novidades, não é igual hoje o celular. Os computadores, nós ganhamos, a escola se consagrou campeã, fez a melhor campanha, e os computadores, o scanner e a impressora, desapareceram da escola. Os professores me chamaram e me relataram: Gustavo, está ocorrendo uma sindicância. Na época não era diretoria de ensino, como é hoje, na época era delegacia de ensino. E na sindicância foi apurado que os computadores estavam na casa da diretora. Caramba! Ela levou para uso ali particular. E a vice-diretora, que era muito querida pelos alunos,
ela falou a verdade na sindicância. Realmente os computadores foram sucumbidos, estão na casa da diretora. E o que a diretora fez? Quando ela teve acesso ao depoimento da vice-diretora, a diretora destitui, tira a vice do cargo de vice-diretora. Ela fica depressiva, fica em casa, e ela era muito querida pelos alunos. Então, eu estudava no período noturno, eu coloco uma carteira na hora do intervalo, subo em cima da carteira e faço um pronunciamento aos alunos. E relato, faço uma explanação de tudo o que estava acontecendo. E decreto, né? Faço um decreto lá pelo Grêmio Estudantil. Amanhã não haverá aula, porque nós vamos fazer um protesto contra a diretora e uma homenagem à vice-diretora. No dia seguinte, pensei que os alunos não iam me levar muito a sério, mas levaram. Cerca de 600 alunos me aguardavam na porta da escola. Eu ali com um carro de som, fomos até o bairro adjacente, o bairro vizinho ali, a Vila Comercial, onde a vice-diretora reside até hoje, a dona Odênia, professora. Fizemos ali uma homenagem à dona Odênia, retornamos para a escola, fizemos um protesto pacífico devido ao que estava acontecendo. No dia seguinte, retorno lá no período noturno para estudar, enfim. Tem 5 carros da Polícia Militar em frente à escola. Vixe, aí, ferrou, né? No primeiro momento eu falei assim, meu protesto deu resultado. Vieram prender a diretora. Uhum. Engano meu. Engano seu. Né? Estavam atrás de mim. Por ter feito a manifestação. Por ter feito a manifestação. Fui chamado na direção, levo ali um pequeno puxão de orelha, para não falar outros adjetivos aqui. E sou chamado de anarquista, de irresponsável, que eu coloquei em risco a vida de centenas de alunos, Nossa. Que tinha que ter autorização para fazer a homenagem e a manifestação. E a diretora me expulsa da escola. Quando a diretora me expulsa da escola, ela comete a segunda injustiça, porque além de ela afastar a vice-diretora, por ter falado a verdade na sindicância, ela também me expulsa da escola, como líder estudantil, devido às manifestações que eu organizei. Os alunos fazem um abaixo-assinado, pedem a minha volta, e os pais ficam sabendo da história e 3 dias de frente ali à Escola Joceni, na rua Mário João Bampa, começam a fazer um protesto em frente da escola, pedindo a minha volta e a volta da vice. Nossa Senhora, que legal, que bacana. E aí, moral da história, eu volto, a suspensão, a expulsão é cancelada, a vice-diretora também volta para a escola, e quem é afastado do cargo de direção? A diretora. E é comprovado ali, além dos computadores, outras irregularidades que ela cometeu. E ali surge a ideia. Os professores falam, Gustavo, você é uma liderança, tem que sair candidato a vereador. Não sou de família de políticos, falo com muito orgulho da minha família. Meu pai é caminhoneiro, trabalhou toda a vida recolhendo sucatas nas usinagens da cidade de Jundiaí. Eu trabalhei com meu pai também, como ajudante. E ele criou 3 filhos, eu sou o filho do meio, né? Que legal. E sou candidato a vereador. E aqueles alunos que votaram como presidente do Grêmio, aqueles alunos que me acompanham desde lá da outra escola, Rafael Mauro, eles participavam, naquela época tinha comício, né? E o comício, eles iam, no final da aula, participar do comício. E o que acabou uma candidatura ali entre amigos, eu não fui eleito na minha primeira candidatura, eu obtenho 981 votos, fico como suplente de vereador. Sou convidado pelo então prefeito saudoso Ari Fossen a ser administrador do complexo esportivo Francisco Dal Santo, lá na Vila Rami. Ali eu desenvolvo um trabalho com a melhor idade, a gente consegue a reforma do complexo esportivo, eu organizo um campeonato junto com o professor Regis Belodi, mais de 50 times de futsal, a gente tem que abrir sedes em outros complexos esportivos, no Antônio de Lima, no Siqueira Neto, na Vila Maringá. Trabalho também com futebol amador, faço campanhas e me torno uma liderança comunitária na região sul da cidade.
E todo problema que tem na região, as pessoas começam a me acionar. Gustavo, qual que é o formulário para interdição de rua? Gustavo, como que aqui está ocorrendo acidente? Como é que a gente solicita um redutor de velocidade? Precisamos organizar tal campanha. Sai o candidato novamente a vereador, aos 22 anos, e aos 22 anos obtenho 3.081 votos. Caramba, cara. Sou o 5º vereador mais votado da cidade e faço um trabalho ali na Câmara independente. Apesar do prefeito, na época, Miguel Haddad, do mesmo partido, tem algumas posições críticas, porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo. Faço um trabalho na região sul, que me consolida na região. A cada 2 meses presto contas do trabalho através do jornal tabloide, reuniões com 100, com 200, com 300 pessoas, e vou me destacando na Câmara. Uma vez o prefeito ele traz para ser secretário de transporte de Jundiaí o saudoso Scaringella, que era uma estrela, e ele foi um dos criadores da CT em São Paulo, mas não conhecia muito a cidade. E não era muito acessível, a gente não encontrava ele ali na prefeitura. Um dia eu fiz um trocadilho, eu era muito bom de trocadilho na Câmara, né? Falei, é mais fácil encontrar a berinjela na feira que o Scaringella na prefeitura, porque ele não era presente ali. Então você nasceu para ser político, né, cara? E ponto, né? Acredito que a política, além de uma missão, é uma vocação. É uma vocação, você vê que despertou interesse ali desde o tempo de escola. Sim. Né? E sempre atendendo as pessoas. Eu sempre falo que minha campanha não é campanha milionária. Quem conhece a minha trajetória sabe que é uma campanha dos 3 S's, né? Suor, saliva e sola de sapato. Foi assim que eu comecei, de porta em porta. E na minha reeleição, que é uma aprovação do trabalho, né? Numa onda de mudança Jundiaí, né? A cidade sendo governada há 20 anos pelo PSDB, e na época eu era PSDB, hoje não sou mais, mas meu número era 45045, não dava nem para esconder que era do PSDB, e na época ninguém queria votar no PSDB na cidade, a cidade vem uma onda de mudança, a esquerda estava muito bem avaliada na época, o presidente era o Lula, e eu ia para a rua, mesmo nessa onda contrária, eu sendo do PSDB, eu sou o vereador mais votado da cidade, com 5.118 votos. Tinha prestígio, né? E com essa votação, a segunda maior votação da história, na realidade a terceira maior votação da história, porque vamos ser justos aqui com a história, o Biagin, que é um vereador, proporcionalmente foi o vereador mais votado da história de Jundiaí, o Albino agora na última eleição, mas naquela época tinha sido a terceira votação. Também o Mauro Menu, que foi um vereador muito bem votado, inclusive fez 5.450 votos, se não me engano. Sou o mais votado da Câmara, o mais votado da cidade, só que é o único vereador de oposição. Foram eleitos 3, mas o único vereador que se posicionou ali, não contra o governo, porque não fazia uma oposição maldosa, Sim. não fazia uma oposição contra o pior, melhor. Eu dei um tempo para o prefeito governar a cidade, mas aconteceu algumas irregularidades, né? E eu me posicionei na Câmara com posicionamento ali crítico, críticas construtivas. Por exemplo, eles contrataram uma decoração de Natal na cidade e que visualmente era pobre, parecia uma decoração de Halloween, as crianças assustavam ali quando passavam na 9 de julho, aquelas caixas de presente voando ali na 9 de julho. Mas isso existe, né? Não só em Jundiaí, mas em muitas cidades, né? E uma decoração visualmente pobre, mas milionária, mais de R$1 milhão. As ambulâncias lá na cidade, na época, não tinha manutenção. Veio uma empresa administrar o Hospital São Vicente, prejudica ali o hospital, falta curativos, remédios, uma empresa que já tinha dado problema em outra cidade. As viaturas da Guarda Municipal também sem manutenção. O salário dos servidores, o cartão alimentação atrasou, como o salário dos funcionários do Hospital São Vicente. Enfim. E com esse meu posicionamento, antes de ir para o terceiro mandato de vereador, o meu nome já era cogitado para ser candidato a vice-prefeito no primeiro mandato do Luiz Fernando.
Mas aí o que acontece? O PV, que era presidido pelo Eduardo Palhares, que foi presidente do Paulista, foi presidente da DAI, ele lança o Dr. Pacheco como candidato a prefeito em Jundiaí. O Pacheco estava com uma boa pontuação na pesquisa. E a melhor chapa de vereadores, o PV fez uma chapa competitiva. Tinha lá o Leandro Palmarini, do Bicho Legal, que inclusive é vereador pelo 4º mandato. O Silvinho Hermani, ex-vereador. Entre o Luciano, que era presidente do sindicato, o Pastor de Lei, que era vereador, estava indo para a reeleição, era uma chapa competitiva. E o PV acabou fazendo uma composição com o Luiz Fernando, e eu retiro a minha candidatura a vice para fazer uma composição, para a gente ganhar a eleição, era do PSDB, dou um passo para trás para poder dar um passo à frente. O Luiz é eleito prefeito, Pacheco vice, e na minha terceira eleição para vereador, sou mais votado até então, o vereador mais votado da história, junto com o Biagin. Obtenho 3,5% dos votos válidos e obtenho 7.217 votos. E aí sou eleito presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Na presidência da Câmara, em 2017 e 2018, foi 2 anos atípicos. Em 2017, nós tivemos lá uma luta, em 2018, a luta pelo credenciamento do Grendac, o hospital que é referência no tratamento de câncer. Sim. O Grendac não tinha o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. A gente abre a Câmara Municipal para a dona Versi, a presidente do hospital, reivindicar esse credenciamento. A gente faz moção de apelo. Eu vou até o presidente da República, na época, Michel Temer. Ele me atende, me recebe em mãos a moção, junto com o prefeito Luiz Fernando e também com o deputado Miguel Haddad. A gente consegue o credenciamento do Grendac. Eu apresento um projeto de lei de minha autoria de proteção à Serra do Japi, que é esse importante remanescente de Mata Atlântica no estado de São Paulo. Temos audiências públicas para discutir esse projeto, que proíbe empreendimentos imobiliários na Serra. Nós temos lá projetos polêmicos, como proibição de fogos e estampido, de um lado as torcidas, do outro lado o pessoal da causa animal, os pais de crianças autistas, enfim. Temos várias categorias reivindicando melhorias, os psicólogos, a Câmara é invadida. Então foi um mandato participativo. Crio lá o Parlamento Jovem, né, que prepara o jovem para ele entender qual é a função do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário. É a Câmara Jovem. O Parlamento Jovem é criado através de lei, eu sou um dos autores do projeto da mesa. As escolas participam, tem a eleição interna na escola e os vereadores jovens eles têm um mandato, é eleito o presidente, a mesa, enfim. E vou para a próxima eleição. Eu tinha uma pretensão de ser candidato a prefeito pelo PSD, não consigo ali me viabilizar, vem a pandemia, o prefeito conduz muito bem a pandemia junto com o gestor de saúde, que é concursado, o Tiago Teixeira, e enquanto muitos prefeitos aí gastam milhões aí com o hospital, aquele hospital de campanha de lona, o prefeito faz uma parceria com o 12º GAC, consegue um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, um programa denominado Finisa, começa a recapear a cidade, terminar obras que estavam inacabadas, e acabo não sendo candidato a prefeito. Antes dessa etapa, também fui candidato a deputado estadual. Isso em que ano, desculpa? 2018. 2018. 2018 sou candidato a deputado estadual, obtenho 48 mil votos, eram necessários 57 mil votos para ser eleito. Foi um momento que o PSDB, um desgaste, porque sempre teve ali brincadeiras nos bastidores, aparece Tucano em cima do muro. Então, acho que a falta de posicionamento em algumas pautas fez o PSDB perder o espaço que ele tinha. Porque, assim, em 2014, o PSDB ele tinha 18 deputados federais por São Paulo e 54 deputados federais pelo Brasil, contando com os 18 de São Paulo. Em 2018,
De 18 que ele tinha em São Paulo em 2014, ele foi para 6 deputados federais por São Paulo e 18 no Brasil. E agora, na última eleição, foi eleito 3 federais por São Paulo. E acredito que 10 federais no Brasil. Então, o PSDB foi perdendo esse espaço. E aquela eleição, eu fui o mais votado em Jundiaí, obtive 33 mil votos. Fui o mais votado em Várzea Paulista, obtendo mais de 5 mil votos em Várzea Paulista. O segundo mais votado em Louveira, obtendo 1.200 votos. Não fui eleito, mas foi um aprendizado, porque você aprende com a derrota. A região perdeu muito, porque nós não elegemos nenhum deputado. O voto ele não é distrital, mas é como se fosse. Por que eu falo que é como se fosse? Sorocaba elegeu 6 deputados. O deputado tem a emenda parlamentar, tem os convênios, o estadual fala com o governador, o federal fala com ministros, com o presidente. Então, quando o deputado eleito pela região de Sorocaba, eu vou dar um exemplo aqui, o Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, ele vai destinar uma emenda para Jundiaí, para Cabreúva, para Itupeva, para Várzea, ou ele vai indicar uma emenda para Sorocaba, para Votorantim, para Alumínio? Claro que ele vai indicar uma emenda onde está o eleitorado dele, onde está a base eleitoral. Sim. Então, nós perdemos representatividade. Nós temos 600 mil eleitores na nossa região aqui, a região metropolitana. Temos voto suficiente para eleger 3 estaduais, 3 federais. Não elegemos nenhum deputado nessa eleição em 2018 que eu participei. E o deputado poderia indicar emenda para o São Vicente, que é um hospital de alta complexidade, para o hospital universitário, para uma obra em Cabreúva, para uma obra de mobilidade. Nós perdemos essa representatividade. Aí vem a eleição de 2020, o prefeito me convida para ser candidato a vice-prefeito com ele. Tem algumas críticas, porque eu citei aqui, sempre tive posições firmes na Câmara Municipal. Tem uma fala polêmica minha na Câmara, que eu falei que era o balcão do PL, né? Porque o PL tinha um privilégio de atendimento, a fala foi na questão do privilégio de atendimento. Quando um munícipe solicita para mim uma melhoria, não é a melhoria que eu estou solicitando ao Poder Executivo, não é para o vereador, primeiro que o vereador não executa, ele indica, faz a indicação, faz o ofício, ele intermedia uma reunião entre a população e a prefeitura, e quando deixava de atender um pedido que eu estava intermediando entre a população, quem era prejudicado era a população. A fala foi nesse sentido. Mas infelizmente tem muito interesse político em cima disso, né? É triste, não é política, isso é politicagem, né? Sim. Eu cito lá, nós temos lá uma avenida, chama Avenida Antônio Barqueta, no Jardim Copacabana, lá tem uma primeira travessa, que era de terra. 3 anos eu solicitando a melhoria, e tem uma residência lá com 2 cadeirantes, que quando estava muita lama, muita chuva, eles eram carregados na rua plana para ser colocado na ambulância, porque a ambulância não conseguia acessar a residência. Quando estava muito sol, muito seco, tinha erosão na via, na rua, e pó, e a ambulância também balançava, né? E eu solicitei, a questão não é eleitoral, a questão de saúde pública, né? Vamos pavimentar essa via. Pedi, solicitei, porque era o Gustavo que estava solicitando, engavetaram o pedido, aí depois acabaram atendendo, teve uma ativista que reivindicou também. Mas para que esse desgaste, né? É o contribuinte, é a questão de saúde pública, enfim. Teve um outro caso na Vila Jundiainópolis, um bairro que eu sou muito bem ali, tem muitos eleitores. Eu reivindiquei, levantei uma área para fazer instalar uma academia ao ar livre, um playground. Solicitei, mas como estava aquela movimentação política partidária, o gestor foi lá com outro político e atendeu ele, porque estava cevando ele para poder se filiar ao partido, para ter apoio. Então, isso é ruim na política, né? Mas, apesar de todas essas dificuldades, e o prefeito me convida, não porque eu sou gordinho, bonitinho, eu acho, né? Ou não, ele me convida para agregar, porque foi uma soma, né? Exatamente. Se você não tivesse visibilidade, com certeza você não seria eleito hoje, né? Cara? Ele fala, ninguém vota no vice, mas o vice agrega. Tem vice que atrapalha, tem vice que agrega, tem vice que é neutro, né? Mas ele tinha outros nomes, ele me convida para uma composição. Fomos eleitos no primeiro turno, ele obtém 60, nós, né,
69% dos votos. E não tem segundo turno. A cidade de Jundiaí é uma cidade com mais de 200 mil eleitores, votos válidos, né? Tem mais de 300 mil eleitores, mas votos válidos, 230 mil votos aproximadamente. Sou convidado novamente para ser candidato a deputado agora em 2022. Pelo PSDB? Eu hoje estou no União Brasil. 3 anos filiados no União Brasil. Sou convidado novamente para ser candidato a deputado. Decido não concorrer a deputado, porque o grupo político da cidade, né, ali os correligionários só iam me apoiar se eu voltasse para o PSDB. Eu não queria voltar para o PSDB. Eu já tinha saído e eu tinha um desconforto em voltar porque não concordava com algumas ações, atitudes lá do próprio Aécio, da questão do João Dória. Um dia eu fui na minha cabeleireira, ela falou assim, um passarinho me contou que você vai ser candidato a deputado pelo PSDB. Se você for candidato pelo PSDB, esquece meu apoio. Nossa. Né? Por quê? Eu não simpatizo com o governador na época, né, o João Dória. Né? Ele é um cara que faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Sim. Restringe, vai viajar para os Estados Unidos, é flagrado no aeroporto. Restringe, vai tomar sol no Copacabana Palace sem máscara. Ele fechou meu comércio e tem essas atitudes, Gustavo. E mais, ele está se expondo muito nas coletivas. Acho que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Até que o Tom Cavalcante faz um quadro, imita ele ali naquelas coletivas e muito bem, vira até um quadro humorístico ali, né? E até o dia 2 de abril ele era candidato. Né? Então, eu visitava comércio e todo mundo falava dessa questão. Eu volto lá para os apoiadores, para o prefeito, e falo, prefeito, eu não volto para o PSDB, porque não concordo com as ações do João Dória. Ele ficou taxado também como traidor, porque foi eleito no Bolsodória, e foi o primeiro a criticar o Bolsonaro. Né? Enfim, até mesmo com o Alckmin, né? O Alckmin ele acaba não ajudando o Alckmin, e fica com essa imagem, até que nas pesquisas não cresce. Né? Ele conseguiu unir a extrema-direita e a esquerda contra ele. Né? A esquerda não gostava dele, nem a direita. Ele conseguiu ter esse feito. Eu falei, quando eu chegar com uma colinha com esse cidadão, vai ser uma âncora. Né? Todo comerciante falava isso, eu não concordava com o Dória. Eu falei, não sou candidato pelo PSDB. Além de não ser candidato também, tinha muitas candidaturas, é a democracia, todo mundo tem o direito de concorrer, mas tem candidatos que têm potencial de ganhar e tem candidatos que saem candidatos para ser um termômetro, um teste de popularidade. Fracionar também, né? Fracionar e acaba atrapalhando aquele que tem chance e não tinha uma união. E eu tinha esse desconforto também, não era justo também ser candidato e depois largar o mandato. Enfim, acabei não sendo candidato, deu no que deu, minhas previsões estavam certas. O PSDB perde o governo do Estado, a região aqui metropolitana não elege nenhum deputado. E agora estou lá como vice-prefeito, aprendendo, né? É uma escola, porque estava no Legislativo, agora no Executivo é diferente. A última palavra não é minha, né? Eu sempre falo que o prefeito é o síndico da cidade, o vice é o subsíndico. Eu reitero, eu cobro, eu falo com o prefeito, mas a última palavra é dele. Entendi. Caramba! Falei pra caramba, né? Não, mas é um aprendizado para mim também, o Gustavo. Há quanto tempo na política, Gustavo? No total, totalizando? Foram 3 mandatos de vereador, 12 anos. 12 anos. Perdi uma eleição aos 18 anos, né? Não ganhei eleição aos 18. Fui administrador lá do Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, mais 4. Né? E agora, o 3º ano de vice-prefeito. Né? E a família é a base, né? A família sofre junto. Exatamente, isso que eu iria perguntar, né? Você casou com quantos anos? Eu casei em 2015, estava com 26 anos, né? 26 anos e 9 anos de namoro. Caramba, enrolou bem, né, Gustavo? Enrolou bem, né? 9 anos? Não, desculpa, 26 anos tinha minha esposa,
Eu estava com 30 anos. Inverti a idade aqui. 9 anos ela era minha vizinha, a Ellen Camila, e sempre fala que não é atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Sim, exatamente. É ao lado, né? Ela está ao lado ou à frente. Isso, exatamente. Eu falo que lá em casa eu sou o cabeça da casa. Ela é o pescoço. Sim, não. Mas é uma companheira e o pai, a mãe, os irmãos, o sogro, a sogra, os tios, toda a família ali é uma base, eles sofrem junto, torcem junto. Às vezes eu falo, não vai na internet discutir, porque o pessoal tem muita fake news, né? O pessoal sofre ali com fake news. E quais são as suas pretensões para 2024? Sim, o que o futuro nos reserva, né, são fruto das nossas ações no presente. Então, que bagagem você tem, né? Sim. E, pelo amor de Deus, cara. Você sabe que Jundiaí é uma cidade que ela tem uma tradição. O Miguel Haddad foi vice do Dr. André Benassi. Depois o Miguel foi prefeito. O Miguel, quando é prefeito pelo segundo mandato, o vice dele é o Ari Fossen, saudoso Ari Fossen. Ele que abonou minha ficha de filiação. O Ari é vice do Miguel, depois o Ari se torna prefeito. O Luiz Fernando, atual prefeito, foi vice do Miguel Haddad. O Ari também foi vice do Pedro Fávaro. Então, tudo do mesmo grupo. Tudo do mesmo grupo ali. Então, acho que na vida é tudo um degrau de cada vez. Aí algumas pessoas falam, mas o Gustavo não entende de agronegócio. Nós temos lá o professor Eduardo Alvarez, do Colégio Agrícola, uma pessoa muito competente. O Luiz convida o Eduardo Alvarez para fazer parte do governo, para ser gestor, porque o Eduardo Alvarez, ele entende de agricultura, ele entende da pasta. A gestora de educação foi diretora de escola, concursada, e hoje é gestora. O secretário de Cultura, Marcelo Peroni, o secretário de Cultura é artista. Ele fala com a classe artística, está desenvolvendo um bom trabalho. O secretário de Esportes, o gestor de esportes, Luiz Cláudio Taralo, foi técnico olímpico, foi para as Olimpíadas como técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Hoje é o gestor de esportes. Então, os gestores, o prefeito, ele tem equipe. É uma engrenagem, cada um tem a sua função. Sim. O Bolsonaro não entendia de economia igual o Guedes. Por isso que ele convidou o Guedes. Então, assim, o prefeito ele tem que ter equipe. E, às vezes, a equipe, às vezes não. Aqui eu falei para você, nessa explanação, a equipe está ali dentro da prefeitura. Jundiaí é a 15ª economia do Brasil. A 5ª economia do estado de São Paulo. Nosso índice de desenvolvimento humano, nós somos o 4º município. O segundo melhor município para se viver no Brasil, perdemos para Maringá, né? Em cidades até 500 mil habitantes. Mas esses índices não é graças somente aos governantes. Os governantes ficam com a fama na mídia, no jornal, na rede social. É graças ao servidor de carreira que está ali, porque o servidor fica, o político passa. Exatamente. Então, nós temos que agradecer também o servidor que está ali. Nós somos em 8 mil servidores aproximadamente, concursados, 3 mil aposentados, né? A cidade de Jundiaí Referências é graças ao servidor, graças aos governantes, mas graças também ao contribuinte, né? Então, uma andorinha só não faz verão. Então, quando fala que não tem equipe, que não entende, a equipe são os servidores, a equipe é de cada área, né? Então, isso aí é balela, é desculpa para desqualificar. Sim. A arrecadação anual de Jundiaí está em quanto, mais ou menos, Gustavo? Nós estamos com um orçamento aproximado de quase 4 bilhões. Né? Recebemos muitos convênios agora, recursos do governo do Estado. Por exemplo, lá o prolongamento da Samuel Martins, que é a Avenida 14 de Dezembro, é uma obra que o Estado ajudou muito, cerca de 23 milhões de reais foi destinado pelo governo do Estado, 7 milhões de contrapartida no município. Iniciou agora uma obra, um consórcio, uma obra de mobilidade, prolongamento da Frederico Zandan, nós vamos ter uma ponte estaiada, vamos ter um outro túnel ali na região da Faculdade Unip, é uma região que desenvolve, também um recurso, cerca de 100 milhões de reais, veio do Estado, também tem a contrapartida da Prefeitura.
Nós estamos finalizando o pronto atendimento lá da Ponte São João. Teve problemas, agora é a terceira empresa, né? Também é da Vila Progresso. A Sala Glória Rocha, que está fechada há 10 anos, ela também está sendo finalizada. A cidade avança, né? Eu tenho uma visão conservadora, não sou contra o progresso, mas nós temos que crescer com planejamento. Né? Concordo. Eu sou muito favorável a uma ferramenta que tem no plano diretor, que é o plano diretor de bairro. A gente não pode crescer sem planejamento, porque tem água para todo mundo. Saneamento. É o básico, né? Vaga em creche. Nós temos ali o atendimento, o hospital comporta todo esse atendimento. Então, essa qualidade de vida tem atraído muitas pessoas para residir em Jundiaí. Antes, você comprava um apartamento, você ia pegar a chave do apartamento, era 36 meses ali, 24 meses para você pegar a chave. Daqui a pouco é 1 ano, porque a construção civil ela vem avançando, a tecnologia, enfim. Só que a mobilidade, as obras, nós temos muita intervenção, nós temos muita burocracia no poder público. Então você tem a Artesp, você tem as rodovias, a ferrovia, você tem desapropriação, não consegue acompanhar a velocidade dos empreendimentos. Não sou contra o progresso, mas assim, nós temos que pegar o plano diretor de bairro, colocar uma lupa, olha, a região oeste, a região do Medeiros está crescendo muito. Se ali o plano diretor autoriza prédios, um exemplo aqui, estou fazendo um chutômetro, 18 andares, vamos aprovar de 12 andares, vamos aprovar de 8, para controlar um pouco ali a densidade, para não perder essa qualidade de vida que Jundiaí tem. Temos que continuar com o slogan, né? Jundiaí é bom viver aqui. Sim, mas é ótimo. Jundiaí é uma cidade ótima mesmo, né? Não tem nem o que falar. Né? Em relação à saúde, ô Gustavo, o que faz a saúde ser tão eficiente, cara, em Jundiaí? O orçamento contribui, né? Nós somos uma cidade com uma arrecadação, ICMS, o IPTU, metade do IPVA fica na cidade. Mas a gestão, né? Quem faz a gestão da saúde em Jundiaí, o gestor, ele está como gestor, mas é um secretário, um gestor concursado, ele está num cargo como gestor. Esse dia eu estava assistindo o Jornal Nacional, o Tiago Teixeira deu uma entrevista representando todos os secretários de saúde do Estado. Então, uma pessoa que entende do SUS. Não só o Tiago Teixeira, como toda a sua equipe. A gestora adjunta é médica, os funcionários concursados ali da saúde. E tem alguns programas, né? Posso Ajudar, Guardião da Saúde. A saúde vem melhorando a cada ano. A região, Jundiaí é referência, né? O São Vicente é um hospital de alta complexidade. Temos lá o regional. A cidade vem avançando. A saúde tem problemas, mas melhorou muito com a gestão de uma pessoa que entende do SUS. É uma pessoa que está ali na base, né? Conhece ali as gerentes das UBSs, né? Temos mais de 30 UBSs. Elas agora foram reconhecidas, receberam ali um bônus no salário, porque elas têm uma responsabilidade na UBS. As agentes comunitárias de saúde, que desenvolvem um excelente trabalho também ali de porta em porta. Mas temos muito a melhorar, não só na estrutura, mas também no atendimento. Está tendo concurso, né? Falar em concurso, em segurança agora, essa semana, 53 novos guardas municipais já estão nas ruas. Nós estamos construindo a nova sede da Guarda Municipal lá na Vila Rami, na Rua Sica, a 14 de dezembro. E essa construção eu participei ativamente porque, quando era presidente da Câmara vereador, nós autorizamos a permuta, porque ali era um terreno da DAI. Depois nós autorizamos o prefeito, demos autorização legislativa para ele captar o recurso junto ao BNDES. E agora, como vice-prefeito, estou participando ali, vou participar da entrega. São mais de 32 milhões de investimento. Será a sede da Guarda Municipal, do SAMU, do SAEC, da Defesa Civil e toda a central de monitoramento em um único local, entrada da cidade, uma das principais entradas da cidade, que é a Avenida 14 de Dezembro. Além dos 53 novos guardas, que foi a formatura agora no Politeama, foi um momento emocionante, inclusive, mais 23 guardas já estão no curso preparatório. O concurso chamou mais 23 guardas. E nós já abrimos um outro concurso, já tem mais
é um concurso aberto, são 10 vagas, né? O concurso tem validade de 2 anos, pode prorrogar para mais 2. Você coloca 10 vagas, mas dependendo também da arrecadação, a gente pode chamar mais guardas no decorrer aí dos anos. Caramba. É guarda, hein? É o maior efetivo da história, mais de 400 guardas municipais, né? E a guarda tem lá os Anjos da Guarda, que com esse efetivo vai aumentar. Foi um programa criado pelo Miguel Haddad, que foi referência. Temos a Guarda Municipal Florestal, que cuida, monitora ali a Serra do Japi. Tem o apoio tático, tem o canil que está sendo construído também lá no Medeiros. Então a cidade avança, né? O grande desafio é crescer com planejamento para não perder essa qualidade de vida. Pô, legal. Bom, quer falar mais alguma coisa? Falei muito, quero aqui agradecer. O que você acha? Está aqui o Nélio acompanhando, professor, né? O ex-vereador aí, João Rocha também, secretário municipal, está aqui os amigos, né? E é um prazer estar aqui na cidade de Cabreúva. E é um prazer estar aqui no Conversa Sem Curva. Gustavo, eu que agradeço essa aula de política. Imagina. Né? Estamos de passagem, né? Né, Eliette? Com certeza. Né? E as portas do podcast estão abertas para você. Né? Eu acho que o ano que vem aí tem... Como que eu posso falar, cara? Surpresa? Estamos construindo, né? Estamos aí buscando... Estou no União Brasil, teremos novidades, sim. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer a equipe, né? Porque sim. Sem equipe você... Não anda. Empaca. Né? Exatamente. Eu falo que a equipe é 50%, os outros 50% é quem está no mandato, né? Então é um conjunto. A equipe está ali todos os dias, né? E estamos aí à disposição da população, né? Agradecer a família, a oportunidade, os amigos. E sempre também eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Se for vontade de Deus, eu oro todos os dias. Exatamente. Que eu continue. Né? A palavra oração, né? Eu sei que você tem que orar e ir à ação. Exatamente. Mas não também espera cair do céu, que nada cai do céu, só chuva, né? Só chuva. Mas se não for vontade dele também, porque toda autoridade é concedida por Deus, se não for a vontade dele, que pare por aqui. Agora, se for a vontade dele, que ele faça de mim um instrumento para ajudar a minha cidade. São mais de 443 mil pessoas, né? Agora o último censo, IBGE, enfim. Que se for da vontade dele, que eu continue. Se não for, que pare por aqui, dê minha contribuição. Vamos ver o que Deus prepara. Sim, amém. Que assim seja. Que assim seja.